Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade nos estudos de Word. Hoje vamos aprender a trabalhar com gráficos. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá. Muito bem pessoal, hoje vamos aprender a trabalhar com gráficos no Word. É muito comum digitar um documento e surgir a necessidade de apresentar os dados em forma de gráfico. Poucas pessoas conhecem esse recurso, mas é possível também fazer no Word. Então vamos lá, nós vamos ver como fazer isso. Então eu tenho um modelo de um documento que nós vamos utilizar. Então aqui nós temos um logotipo, temos o texto e temos o gráfico junto com o texto. É exatamente isso que nós vamos fazer. Então nós vamos fechar aqui o Word. Ele pergunta se eu quero salvar as mudanças, eu vou colocar não salvar e vamos abrir novamente o Word. Eu vou pedir um documento novo aqui. Vou abrir o Word, documento em branco. Muito bem. Então, nós temos que digitar o texto. Então, para você não investir tempo vendo eu digitar, eu já tenho o texto pronto e vou trazer para o nosso documento. Muito bem. Aqui está o texto está pronto. Nós vamos, então, inserir o gráfico dentro desse texto. Nós vamos dar o Enter aqui, para criar um espaçamento para o gráfico. Então, nós vamos clicar agora. Nós vamos clicar no menu Inserir e vamos escolher Gráfico. Automaticamente o Word apresenta os modelos de gráficos. Então você tem o gráfico de pizza, que é muito comum, o gráfico de barras, que é muito comum, gráfico de linhas. No nosso modelo vamos utilizar o gráfico de colunas, talvez seja o gráfico mais usado. E vamos dar um OK. O primeiro passo é digitar os dados que farão parte do gráfico. Então aqui apresenta uma tabela para exatamente fazer esta tarefa, inserir os dados que vão representar as informações do gráfico. Primeiro eu vou selecionar, seleciono tudo. Para selecionar basta clicar, segura o botão e arrasta. Seleciono, pressiono Delete. E agora eu vou digitar os dados da tabela. Então eu clico aqui no primeiro quadradinho, na primeira célula, e vamos digitar os rótulos. Então mês. Vou pressionar o Enter para digitar as informações de baixo. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Tá bom, só essas informações. Bom, assim que você digita, para passar para a linha de baixo, basta pressionar o Enter. Então, valores de venda. Vou pressionar o Enter. Repare que não coube a informação dentro da coluna. Nesse caso, você vem com o mouse na divisória entre a B e a C, aqui em cima, e pressiona duas vezes o botão, 2 cliques. Ele vai autoajustar para você. Então, vamos digitar os valores aqui, 60 mil. Pressiono o Enter. Se você reparar lá no Word, já está modificando, À medida que você vai digitando, ele já está inserindo os dados ali no gráfico. Então, fevereiro 80 mil, março 85 mil e abril 86 mil. Pressiono o Enter e vamos digitar nossa terceira coluna. A terceira coluna será sobre investimento em treinamento. Então, investimento em treinamento. Pressiono o Enter para confirmar. Novamente, não coube a informação dentro da coluna. Divisória entre a C e a D e 2 cliques. Ele vai autoajustar. Vamos digitar as informações. 15 mil, 5 mil, 2 mil e 1.500. Pronto, pressiono o Enter. Agora, a segunda etapa, depois que você digitou, é necessário selecionar a tabela. Por quê? Você precisa indicar para o Word quais dados farão parte do gráfico. Então, nós vamos selecionar da seguinte forma. Você vai clicar com o botão aqui na primeira célula, no primeiro quadradinho. Clica, segura o botão e arrasta. Seleciona somente a área que você deseja. Clica, segura e arrasta. Ok? Nós vamos fechar.
Ó, se você não fez isso, é bem simples. Ó. Seleciona o gráfico, clica em selecionar dados. Ó, essa tabelinha aparece. Olha que interessante. Ó, selecionei e ficou uma coluna a mais. Então, vou selecionar de forma correta. Ó. Ó, ficou uma linha a mais novamente. Vou selecionar. Clico, seguro e arrasto. Ó, depois de pronto, vou dar um OK. Olha só que interessante o nosso gráfico, como ele está sendo exibido no Word. Nós temos os dados e temos o gráfico no Word. Vamos fechar. Está praticamente pronto o gráfico. Nós vamos iniciar modificando o título. Vamos clicar no título. Ele selecionou. Você clica aqui dentro, seleciona o título do gráfico e adiciona. Vamos colocar aqui, ó, relação, treinamento, vendas. Então, qual que é a ideia do gráfico? É mostrar que quanto maior for o investimento em treinamento, existe um aumento significativo de vendas. Essa é a ideia do gráfico. Então, colocamos aqui relação, treinamento e vendas. Para sair do título, basta clicar fora. Outro recurso interessante, você clica no gráfico, seleciona. Ele apresenta opções aqui de cores, de formatos já pré-definidos. Você vai clicar na setinha, aqui ó, na setinha do lado direito. Ele vai mostrar alguns modelos. Ó. Inclusive, quando você passa o mouse, ele já dá uma prévia de como vai ficar na sua página. Olha que interessante. Olha esse aqui. Esse aqui dá para perceber bem a mudança, né? Então, ó, eu vou escolher esse aqui só para você visualizar. Eu clico. Olha que interessante na página, como ficou o gráfico. Então, eu vou novamente clicar na setinha e vou escolher o modelo que melhor atenda o meu objetivo. Vou clicar nesse aqui. Valor de venda é azul, tá vendo a legenda? E você tem os meses, então você teve um valor de venda no mês de janeiro. É possível também alterar essa relação de linhas e colunas. Da seguinte forma, você clica no gráfico, clica em selecionar dados. Aqui nós temos um botão alternar linha e coluna. Você clica nesse botão e pressiona OK. Olha que interessante. Agora o gráfico foi alterado. Os meses passaram para a legenda e as informações estão exatamente nas colunas, na verdade. Então, olha que interessante. Você tem aqui valores de vendas e você tem os meses. Ó, janeiro é o mês azul. Né? Fevereiro é o mês laranja. Então, assim, você precisa escolher aquele que melhor atenda a sua necessidade. Então, eu vou fechar essa tela e vou novamente trazer a primeira opção. Eu vou clicar aqui em selecionar dados e vamos escolher alternar linha coluna. E na sequência, OK. Pronto, já está da forma como nós queremos aqui. Vamos fechar o gráfico. Também é possível fazer outras mudanças. Você clica no gráfico, você tem cores aqui, ó. Tem um botãozinho, você clica em alternar cores. Ó, basta escolher qualquer uma das cores, que é possível modificar de forma bem prática mesmo. Vou clicar fora, não vou escolher nenhuma das opções. Uma dica bem interessante é se você precisar alterar um valor, você seleciona o gráfico e clica em editar dados. Então, você poderia alterar o valor dentro da tabela. Por exemplo, aqui 5.000 eu vou digitar 6.000. Ó, você altera o valor e fecha o gráfico. Ele vai alterar automaticamente lá no gráfico. Ok? Então eu seleciono o gráfico, clico em editar dados. Você pode alterar qualquer informação aqui dentro. Ó. Quer ver? Eu vou alterar essa informação para deixar bem visível. Vou digitar 90.000. Ó. 90.000. Pronto. Olha que interessante como subiu a informação no gráfico. Então eu vou desfazer isso e vou fechar. Está praticamente pronto o nosso trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora selecionar o título. Vamos deixar negrito, centralizado. O texto ficou um pouco distante. Eu vou pressionar o delete para subir o texto. E por último, o logotipo, nós vamos dar 2 cliques aqui ó, no cabeçalho. Ó. Se você der 2 cliques aqui, ó, o cursor fica piscando. Nós vamos inserir o logotipo aqui dentro. Então vamos em inserir, imagens, esse dispositivo. Então nós vamos localizar a figura no computador. Vamos aqui em documentos,
e eu tenho o meu logotipo. No seu caso, você precisa ter no computador o logotipo da empresa. Então basta clicar no logotipo, escolhe inserir. Agora eu vou formatar isso, eu vou clicar, segurar e arrastar o botão para diminuir o tamanho, ó. Sempre pelas alças, ó. Você pode aumentar ou diminuir através das alças. Clica, segura e arrasta. E agora eu vou levar para o cabeçalho. Vou deixar na parte superior e 2 cliques no documento. Pronto. Então nós temos aqui o logotipo, o texto e o gráfico inserido no nosso trabalho. Por último, vamos salvar isso. Nós vamos clicar em arquivo, escolho salvar, procurar, documentos, vamos dar o nome de gráfico. Demos um nome. Também é possível salvar como PDF. Então, se você vai enviar isso por e-mail para alguém, é mais interessante você enviar em PDF, que é um formato de documento que todo mundo costuma enviar por e-mail, pelo WhatsApp. É um formato padrão, um formato universal de documento. Então assim, eu salvei o documento em Word e agora eu vou salvar uma cópia disso em PDF. Então eu vou em arquivo, salvar como, procurar. Vamos em tipo do documento, ao invés de documento do Word, nós vamos clicar aqui, escolher PDF. Na sequência vamos definir o local que será armazenado esse documento, no caso é documentos mesmo, eu clico em documentos e salvar. Pronto, olha aqui, ó, já está em PDF. O documento já está sendo exibido aqui em PDF. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique em curtir, compartilhe com os amigos, faça a inscrição para receber as novidades. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Um forte abraço e até a próxima!